Olá, galera do Reflexões, tudo bem com vocês? Já conversamos aqui com o nosso amigo ChatGPT sobre o objeto de estudo da álgebra linear, né? Vamos novamente fazer essa pergunta para ele e depois entrar em outros assuntos. Qual o objeto de estudo da álgebra linear, né? Se ele responder corretamente, a gente parabeniza ele, senão a gente alimenta o sistema com informações mais precisas. A álgebra linear é um ramo da matemática que estuda as propriedades e as estruturas algébricas relacionadas a vetores, espaços, transformações lineares e sistemas de equações lineares. Em outras palavras, a álgebra linear trata da manipulação de objetos matemáticos chamados vetores e matrizes, corretamente, e das transformações lineares que preservam a estrutura desses espaços. Exato. Alguns dos tópicos que são estudados na álgebra linear incluem sistemas de equações lineares, determinantes, espaços vetoriais, bases e coordenadas, transformações lineares, autovalores e autovetores, diagonalização de matrizes, entre outros. A álgebra linear tem aplicação em várias áreas da matemática, bem como em outras disciplinas como física, engenharia, ciência da computação, estatística e economia. Perfeito, né? De fato, a resposta dele também é contextualizada, porque a álgebra linear é o estudo dos espaços vetoriais em dimensão finita e das transformações lineares entre esses espaços vetoriais, tá? Tudo bem, então. Agora vamos entrar num tópico mais específico, que é a combinação linear de vetores em um espaço vetorial. Antes, vou pedir exemplos para ele de espaços vetoriais, né? Forneça 3 exemplos de espaços vetoriais. Vamos ver. Claro, aqui estão 3 exemplos de espaços vetoriais. O espaço vetorial R3, este é um espaço vetorial tridimensional, cujos elementos são as tripas ordenadas de números x, y, z. Exatamente. Ele é fechado em relação à soma de vetores e à multiplicação por escalar, e possui as propriedades de associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro e inverso aditivo. O espaço vetorial das matrizes. Este é um espaço vetorial composto de todas as matrizes da dimensão m por n, né, matrizes retangulares, com m linhas e n colunas, com entradas em um corpo K, como os números reais ou complexos. A adição de matrizes e a multiplicação por escalar é fechada nesse espaço vetorial que possui as mesmas propriedades do exemplo anterior. O terceiro exemplo que ele fornece para a gente é o espaço vetorial das funções. Este é um espaço vetorial composto de todas as funções f de x, definidas em um intervalo i, com valores em um corpo K. A adição de funções e a multiplicação por escalar é fechada nesse espaço vetorial, que possui as mesmas propriedades dos exemplos anteriores. Por exemplo, o conjunto de todas as funções polinomiais de grau n ou menos forma um espaço vetorial de dimensão n mais 1. Perfeito. Só que aí ele já adiantou um pouquinho, ele falou a respeito de dimensão nesse último exemplo. Quando ele diz que esses espaços vetoriais são fechados, pessoal, para você que está iniciando o seu estudo de álgebra linear nesse momento, fechado significa, se você pegar 2 elementos, ou se você pegar 2 vetores no conjunto que é candidato a ser espaço vetorial, a soma ainda é um elemento da mesma natureza. Por exemplo, se você somar 2 matrizes da mesma ordem, esse terceiro elemento, que é a soma dessas 2 matrizes, ainda é uma matriz de mesma ordem. Se você pegar 2 vetores no R3 ou 2 vetores no R2, no espaço euclidiano bidimensional, a soma desses vetores feito componente a componente ainda é um vetor da mesma natureza, tá? Do R2 e do R3. Muito bem. Vou colocar aqui para ele. Muito bem, eu agradeço. Agora vamos perguntar para ele a respeito de combinações lineares. Quando se inicia o estudo da álgebra linear, iniciando por espaços vetoriais, é interessante que a gente saiba o que é um espaço vetorial, tá? Com base no que a gente chama de axiomas de espaço vetorial, e posteriormente a gente entra trabalhando um pouco em cima dos exemplos de espaços vetoriais e, na sequência, numa estrutura encadeada de tópicos, é interessante que a gente estude sobre a combinação linear de vetores, tá? Vamos lá. Explique para a gente o que é uma combinação linear de vetores. Tá, pessoal? Então é isso. Toda vez que você for estudar álgebra linear, começando por espaços vetoriais, depois que você entender bem, depois que você
depurar bem o significado de um espaço vetorial, você tem que saber o que significa uma combinação linear de vetores, tá? Lembrando que vetores não é necessariamente um vetor no R2 e um vetor no R3, tá? Como nós já discutimos anteriormente, mas você pode chamar uma matriz de um vetor, tudo bem? Por conta das estruturas que existem em termos de operacionalização de soma e multiplicação por escalar. Vamos ver aqui. Explique para a gente, vamos lá, já começou. Uma combinação linear de vetores é uma expressão matemática, perfeito, que representa a soma ponderada de um conjunto de vetores. Dados os vetores V1, V2, Vn, o espaço vetorial V, uma combinação linear desses vetores é uma expressão dessa forma, isso. A1V1 mais A2V2 mais ANVN, onde esses A's, né, o A1, A2 e o AN, são escalares. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer por soma ponderada, tá? Mas uma combinação linear, você tem um conjunto de vetores dados, por exemplo, 2 vetores no R2, 3 vetores no R3 ou 2 vetores no R3. Uma combinação linear desses vetores é uma soma dessa forma. Você pega escalares, multiplica pelo vetor e você soma, tá? Então, basicamente, é uma combinação entre soma e multiplicação por escalar desses vetores que são dados, tá? A combinação linear pode ser vista como uma maneira de gerar novos vetores a partir de vetores originais, com diferentes magnitudes e direções. Ele está falando a respeito de, acredito que ele já deve estar pensando, né, por assim dizer, em subespaço gerado, tá? Em subespaço gerado ou não. Eu vou explicar para vocês o que é um subespaço gerado. Por exemplo, considere os vetores. Ele dá 2 vetores aqui no R3. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Então, uma combinação linear desses vetores, U e V, seria... Ele pega A vezes U mais B vezes U. Então, aqui você tem A vezes o vetor U, que é 1, 2, 3, mais B vezes o vetor 4, 5, 6. Então, você multiplica por escalar, que é uma multiplicação ponto a ponto, né, no sentido de que você pega o escalar e multiplica por cada elemento de dentro, né, desse vetor, essas coordenadas aqui, ó, 1, 2, 3, e você tem aquela soma usual, que é coordenada a coordenada, componente a componente. Então, por exemplo, se eu escolher aqui A igual a 1 e B igual a 2, no momento que eu fizer aqui a operacionalização, né, a conta, então eu tenho um vetor resultante que é a combinação linear desses dois aí. Tá? Por exemplo, se eu pegar A igual a 1 e B igual a 1, simplesmente vai ser o vetor 5, né, que é 1 mais 4, 7, que é 2 mais 5, e 9, que é 3 mais 6. Então, o vetor 5, 7 e 9 é uma combinação linear desses vetores dados. Então, esse é o sentido de combinação linear. Você pega uma quantidade de vetores no espaço vetorial e faz essa combinação multiplicando por escalares, tá? Essa é uma primeira ideia em termos de conceituação. Nesse caso, a combinação linear resulta em um novo vetor na R3, né, a título de que a gente exemplificou, que pode ser vista como uma combinação dos vetores originais. Combinação aqui ele colocou entre aspas, né? A escolha dos coeficientes A e B pode resultar em diferentes vetores, exatamente, com diferentes magnitudes e direções. As combinações lineares são importantes na álgebra linear, pois muitas propriedades dos espaços vetoriais dependem da capacidade de gerar novos vetores a partir de vetores existentes, exatamente, né? Além disso, as combinações lineares são usadas para resolver sistemas de equações lineares e para encontrar bases e subespaços vetoriais. Muito bem, deixa eu perguntar aqui para ele. Sempre agradecendo, né? Obrigado. Por favor, forneça mais exemplos de combinações lineares de vetores. Vamos lá. Sempre tem uma demanda muito grande aqui por respostas, né? Com certeza, aqui estão alguns exemplos adicionais de combinações lineares. Ele fornece o vetor 1, 2 e o vetor menos 3, 4, ele já está no R2, e ele faz algo parecido com o que ele fez no caso anterior, né? Ele escolhe escalares A e B e faz essa combinação aqui, tá? E aí você pode atribuir para A e B valores reais, né? O A pode ser 0, B pode ser 1, não tem problema. Vai resultar no terceiro vetor, que é a combinação desses dois. Então, nota que combinação linear não é somente uma soma de vetores, tá? Tem uma multiplicação por escalar aí. Então, nesse sentido, você está usando a propriedade, a definição de soma de vetores e multiplicação por escalar desses vetores, tá? Novamente, ele considera dois vetores aqui no R3, o 1, 2 e o 1, o 3, 1 e menos 2,
e faz essa combinação linear aqui, aí você pode escolher A e B ao seu bel prazer, tá? Neste caso, a combinação linear resulta em um vetor no R3, que ele está dizendo aqui, né? E aqui resulta numa combinação linear em R2, perfeito. Agora ele considera as matrizes, né? Ainda não tinha trabalhado com matrizes aqui, mas eu estou entendendo que essa matriz aqui, por exemplo, é a matriz 1, 2, 3, 4, né? Tem 1, 2 na primeira linha e 3, 4 na segunda linha. E aqui, uma outra matriz que tem menos 1, 0 na primeira linha e 2, menos 3 na segunda. Então, ele faz essa combinação linear aqui, tá? E aí você pode escolher A e B, né? Essa é a forma geral de escrever a combinação linear. Por exemplo, se você escolher A igual a 0, vai zerar toda essa matriz aqui. E se você escolher B igual a 1, por exemplo, simplesmente vai ser a matriz menos 1, 0, 2, menos 3, tá? E aí você pode pegar esse exemplo, faça suas anotações e você pode ir escolhendo e já trabalhando de forma mecânica para consolidar bem essa conceituação, essa definição de combinação linear. Considere as funções, ele já vai considerar agora um exemplo no espaço das funções, a função x e a função x quadrada, então uma combinação linear dessas duas funções, ó, tá aqui. Aí você pode escolher, né? A e B, A pode ser 1, B pode ser 1, tá? Então, você vai ter essa combinação linear que resulta numa função quadrática. Perfeito. Esses exemplos mostram como a combinação linear é uma ferramenta versátil na álgebra linear que pode ser aplicada em diferentes contextos e tipos de objetos matemáticos. Então, vamos lá. Dado que você consolidou bem a definição de combinação linear de vetores, sendo esses vetores matrizes, vetores no R2, vetores no R3, funções ou polinômios, o interessante agora é você partir e atacar a conceituação de subespaço gerado, tá? Então vamos ver lá. Defina para a gente, defina, vamos colocar direto, né? Defina em álgebra linear, deixa eu colocar aqui, né, para ele, defina em álgebra linear o subespaço gerado, né? Vamos colocar direto assim, subespaços gerados, ou conjunto gerador, né? Bem como conjunto gerador. Vamos ver. Em álgebra linear, um conjunto gerador, né, ele já pegou a minha segunda pergunta, é um conjunto de vetores que, quando combinados linearmente, podem gerar qualquer vetor em um espaço vetorial. Exato. De forma mais precisa, um conjunto S de vetores em um espaço vetorial é um conjunto gerador de V se todo vetor em V pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores em S. Exatamente. Formalmente, aí ele já entra aqui num contexto formal de escrita, né, de definição. O subespaço gerado por um conjunto S de vetores em um espaço vetorial V, denotado por S, é o menor subespaço vetorial de V que contém S. Em outras palavras, o subespaço gerado por S é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores em S. O subespaço gerado por S é dado por... Então está aqui, olha. Existem... ele considera N vetores e uma combinação linear desses vetores, tá? Onde os AI são escalares, né? Olha, perfeito, e os V's pertencem a S. E aí ele te dá um exemplo. Antes de entrar nesse exemplo dele, vou explicar para vocês um pouquinho sobre conjunto gerador e subespaço gerado. Por exemplo, se a gente está no R2 ou no R3, mas vamos pensar no R2. Existe um conjunto de vetores que é capaz de gerar, que é capaz de produzir, que é capaz de escrever, que é capaz de mapear todos os outros vetores, todos os outros infinitos vetores do R2, tá? Ou ainda, é possível que você tenha uma quantidade mínima de vetores que consiga escrever não todos os vetores do R2, mas vetores em particular. Por exemplo, vetores que estão no eixo do X, vetores que estão no eixo do Y. Tá? E esse raciocínio você pode levar para outros espaços vetoriais, como é o caso do R2 e do R3. Então, olha só, essa definição dele aqui está muito boa. Ó, o subespaço gerado por S, ou seja, você tem um conjunto S de vetores, ou seja, o teu conjunto S tem vetores ali dentro. E esse S é um conjunto que pertence ao espaço vetorial. Tá aqui, ó.
Um conjunto S de vetores é um espaço vetorial. E aí tem essa notação, tá? A notação aqui não vem muito ao caso. E qual é a definição? É o menor subespaço vetorial de V que contém S, tá? Ou seja, é o menor subespaço vetorial de V que contém todos os elementos de S em termos de uma combinação linear, tá? E aqui ele coloca um exemplo, olha. Por exemplo, se S é o vetor 1, 0 e 0, 1, ele está te dando S contendo dois vetores no R2, que nesse caso a gente chama de vetores canônicos, 1, 0 e 0, 1. Então ele está dizendo assim, ó, S é um conjunto de vetores em R2. Então, S, que é o subespaço gerado por S, é o plano XY R2. Por quê? Pois qualquer vetor em R2 pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores em S. Eu vou colocar para vocês bem aqui, olha, o que ele quis dizer com essa afirmação. Ó. Pois qualquer vetor em R2 pode ser expresso como uma combinação linear de vetores em S, tá? Então, eu vou colocar para vocês bem aqui, significa o seguinte, qualquer vetor no R2, um vetor genérico, você escreve ele assim, ó, xy, tá? E esse xy, você pode simplesmente fazer isso, ó, x, assim, ó, x0, você decompõe ele como uma soma de dois vetores, ainda no R2, ó, x0 e 0y, tá? Isso é perfeitamente possível pela definição de soma de vetores num espaço vetorial, no caso do R2. Esse primeiro ali, x0, você pode tirar o x dali de dentro. Ó. Fica x que multiplica um zero, e aí você passa a encarar esse x como um escalar, né? Y que multiplica 0, 1. Então, essa escrita aí, de uma forma genérica, está dizendo o seguinte, olha, qualquer que seja o vetor xy, o vetor genérico, eu posso escrever ele como x10 mais y01. O que significa isso? Que o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores aqui, ó, o 0, 1 e o 0, que são os vetores de S que ele está falando, é todo o R2. É todo o R2. Nesse sentido, você já pode estar pensando, e está pensando corretamente, o seguinte, que para gerar um vetor no R2, um vetor qualquer no R2, eu preciso de dois vetores, tá? Se eu tiver somente um vetor, ele não é necessário para eu gerar todo o R2, tá? Então, eu vou apagar aqui, tudo bem? E vamos ver qual é a próxima resposta que ele deu aqui. Os subespaços gerados são importantes na álgebra linear, pois eles são usados para encontrar bases e dimensões de subespaço vetorial, além de serem usados em sistemas de equações lineares. Tudo bem, agora eu vou perguntar para ele o seguinte, qual é o subespaço gerado pelo vetor 1, 0? Ou seja, ele me deu dois vetores em S, que são os vetores que a gente chama de vetores canônicos, 1, 0 e 0, 1. E a gente conseguiu escrever, como eu mostrei, que qualquer vetor xy do R2 é uma combinação linear desses dois vetores que ele deu. Agora, se eu colocar só esse vetor aí para ele, qual vai ser o subespaço gerado por esse vetor 1, 0, que a gente já pode considerar no vetor 1, 0 de um conjunto S? Ou seja, qual é o subespaço vetorial gerado pelo conjunto S que contém somente esse vetor 1, 0? Vamos lá, se ele responde. Está pensando aqui. Geralmente tem uma demanda muito grande pela interação aqui com o chat GPT. E aí, você sabe qual é o subespaço gerado pelo vetor 1, 0? Vamos ver aqui. Eu acho que ele está se enrolando todo. Está aqui. O subespaço gerado pelo vetor 1, 0, vamos ver, em R2, perfeito, é uma reta, exato, que passa pela origem em direção paralela ao eixo do x. Isso ocorre porque, dado qualquer vetor em R2, isso ocorre porque qualquer vetor R2 pode ser escrito como uma combinação linear de 1, 0 e 0, 1. Não é muito bem. Isso aqui eu acho que não caberia muito bem na resposta dele, né? Olha. Tá? Para encontrar o subespaço gerado por 1, 0, podemos escrever. Agora sim, ó. Ele pega o vetor 1, 0, ele usa a notação dele, que é entre o sinal de menor e maior, né, que é a definição que ele está colocando, a notação que ele está colocando para o subespaço gerado, e o subespaço gerado pelo vetor 1, 0, por definição, está correto, é A que multiplica 1, 0, onde é um escalar. Em outras palavras, o subespaço gerado por 1, 0 é o conjunto de todos os múltiplos escalares de 1, 0.
o que é exatamente a definição de uma reta que passa pela origem em R2 e tem direção paralela ao eixo do x. Exatamente isso. Mais precisamente, o subespaço gerado pelo vetor 1, 0, notem que o vetor 1, 0, tenta imaginar o R2 aí no plano, na cabeça da gente. O, o vetor 1, 0, ele está localizado no eixo do x, né, na parte positiva do eixo do x. Então, qualquer vetor que está nesse eixo, a gente pode escrever ele como combinação no eixo dos abscissas, né? A gente pode escrever qualquer vetor que esteja no eixo dos abscissas como uma combinação linear desses caras aí, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu tenho, vamos supor, 2, 0, tá? O 2, 0 é 2 e multiplica 1, 0, tá? Ou seja, esse vetor 2, 0, ele está no eixo do x e ele é uma combinação linear do vetor 1, 0, tá? Portanto, ele pertence ao subespaço gerado por esse vetor 1, 0, então ele está no eixo do x. Da mesma forma, se você pegar, olha, o menos 2, vamos pegar aqui o menos 2, 0, é igual a menos 2, que multiplica 1, 0, 1, né? Também, né? Também é gerado pelo vetor, é uma combinação linear do vetor 1, 0. Ou seja, o subespaço gerado por esse vetor 1, 0 é o próprio eixo do x. Você pode perguntar para ele outros exemplos de subespaço gerado, né? Vou colocar aqui, vamos perguntar para ele, forneça outros exemplos de subespaços gerados no R2. Vamos ver aqui. Eu espero que ele forneça o outro eixo, o eixo do y, tá? Bem como a reta que passa pela origem, certo? Existem muitos exemplos de subespaços gerados no R2. Alguns exemplos são o subespaço gerado pelo vetor 1, 0, isso é importante, né? Foi o que eu falei, o vetor a reta que passa pela origem, aqui, ó, é a reta que passa pela origem e tem uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo x. Esse subespaço é o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos da forma AA, onde A é um escalar. É isso aqui, pessoal. Acompanhe bem aqui, ó. Seriam todos os vetores do tipo x, x, ó, tá? Aí você pega x que multiplica 1. Então, todos os vetores que estão nessa reta linear que passa pela origem, isso que é importante, tá? Tem que conter o zero. Todo esse subespaços vetoriais tem que conter o zero, porque na definição de espaço vetorial, tá? O zero, você sempre tem que identificar qual é o elemento neutro desse espaço. E todo subconjunto de um espaço vetorial que é candidato a ser um subespaço vetorial tem que ter o zero, tá? Então, portanto, aqui, olha, se eu pegar x igual a zero, o 0, 0 está lá, tá? O subespaço gerado pelos vetores 1, 0 e 0, 1 é o próprio R2, nós já vimos lá em cima. O subespaço gerado pelo vetor 2, 3 é a reta que passa pela origem, tem uma inclinação de tangente de θ igual a 3 sobre 2 em relação ao eixo do x, né? Ou seja, toda a reta que passa pela origem, ela forma um subespaço vetorial, tá? E você vai ter o vetor gerador dessa forma aqui. Esses são apenas alguns exemplos de subespaços gerados no R2. Em geral, qualquer conjunto de vetores em R2 pode gerar um subespaço vetorial. E o estudo desses subespaços é importante para entender a estrutura e a geometria do R2. Pessoal, eu estou fascinado com essa ferramenta, tá? É impressionante o nível de respostas que ela oferece para a gente. É claro que, em termos matemáticos, ainda tem muita coisa que deixa a desejar, mas em se tratando de uma ferramenta dessa natureza de inteligência artificial, principalmente em se tratando de matemática, a mim me impressiona bastante. E eu sempre me coloco aqui na posição de consultor. Na medida que ele falar alguma coisa errada, eu vou, intervenho, dou feedback e ele aceita, né, perfeitamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Para você que ainda não é inscrito, mas aprecia nossos vídeos, peço a gentileza de que você se inscreva, deixe seus comentários e faça o seu like, dê sugestões também, né? Diga o que você pensa a respeito do ChatGPT, tá? Que a gente vai trocando uma ideia legal, mas eu já deixo as minhas impressões aqui muito saudáveis a respeito dessa ferramenta. Eu acho que é algo que a gente não pode mais
a gente não pode deixar de lado, tá? É sempre bom tê-la como ferramenta quando a gente estiver ensinando matemática. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.